Meu nome é Helena Duarte, tenho 33 anos. E durante 25 anos minha família me chamou de inútil. O mais estranho é que, por muito tempo, eu acreditei neles. Na minha família, cada pessoa tinha alguma coisa para provar. Minha irmã Camila era advogada em Belo Horizonte. Meu irmão Rafael administrava uma rede pequena de farmácias em Campinas. Minha mãe, Sônia, adorava contar aos vizinhos que os 2 filhos tinham vencido na vida. Eu era a exceção. Eu morava em uma casa simples em Itajubá, no sul de Minas Gerais, e trabalhava restaurando móveis antigos. Não parecia importante. Não tinha diploma na parede. Carro caro na garagem nem fotos em escritórios sofisticados. Então, nas reuniões de família, minha mãe sempre encontrava uma maneira delicada de me apresentar. Essa é a Helena. Ela ainda está tentando se encontrar. Eu sorria. Aos poucos, aprendi que era mais fácil sorrir do que explicar. Mas havia uma coisa que ninguém sabia. Eu guardava uma pequena caixa de madeira no fundo do meu armário. Dentro dela estavam documentos. Fotografias antigas e uma carta que meu avô, Antônio, havia escrito para mim quando eu tinha 8 anos. Ele morreu 2 semanas depois. Na carta, havia apenas uma frase que eu nunca esqueci. Helena, nunca deixe que alguém decida o seu valor antes de conhecer a sua história. Eu não entendia completamente aquilo quando era criança. Hoje entendo, porque 25 anos depois, no aniversário de 60 anos da minha mãe, minha família inteira estava reunida em uma chácara perto de Atibaia. Havia música, churrasco, vinho e uma mesa enorme cheia de fotografias dos meus irmãos. Eu estava perto da cozinha quando meu irmão Rafael levantou uma taça. A família, ele disse. Todos brindaram. Então minha mãe olhou para mim e riu. E a Helena também. Pelo menos ela nunca deu trabalho tentando ser alguém importante. Algumas pessoas riram. Eu também. Foi quando meu celular vibrou. Número desconhecido. Atendi. Uma voz masculina perguntou. Estou falando com a senhora Helena Duarte? Sam. Meu nome é Marcelo Azevedo. Sou advogado e represento o espólio do seu avô Antônio Duarte. Meu coração parou por um segundo. Ele continuou. Precisamos conversar pessoalmente. Há uma herança em seu nome. Olhei para minha família do outro lado do salão. Eles continuavam rindo. Então o advogado disse uma frase que eu jamais esqueceria. Helena, o valor estimado ultrapassa 18 milhões de dólares. Eu não respondi, porque naquele momento percebi que meu avô tinha deixado muito mais do que uma carta. E minha família estava prestes a descobrir quem eles realmente tinham. Chamado de inútil por 25 anos, naquela noite eu não contei nada à minha família. Depois da ligação, fui até o banheiro da chácara. Tranquei a porta e sentei na tampa do vaso com o celular ainda na mão. 18 milhões de dólares. Eu repetia o número mentalmente, mas ele parecia pertencer à vida de outra pessoa. Marcelo, o advogado, marcou nosso encontro para a segunda-feira seguinte, em São Paulo. Eu passei o domingo inteiro tentando lembrar se meu avô havia alguma vez mencionado dinheiro. Não mencionou. Meu avô Antônio era dono de uma pequena fábrica de peças metálicas em Pouso Alegre. Quando eu era criança, ele me levava para lá aos sábados. Enquanto meus primos brincavam no escritório, eu ficava ao lado dele observando as máquinas. Ele dizia, você presta atenção em coisas que os outros não percebem. Era uma das poucas vezes que alguém da família falava comigo daquele jeito. Na segunda-feira, encontrei Marcelo em um escritório na Avenida Paulista. Ele colocou uma pasta grossa sobre a mesa e me pediu para sentar. Seu avô deixou instruções muito específicas. Ele abriu o primeiro documento. Eu esperava encontrar uma casa, talvez algumas terras, mas havia empresas, investimentos, patentes, participações em imóveis e uma holding registrada em nome de uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar. Por que ninguém da minha família sabe disso? Marcelo me olhou por alguns segundos. Porque seu avô pediu que ninguém soubesse até que você completasse 33 anos. Minha garganta ficou seca. Por quê? Ele empurrou uma carta na minha direção. Reconheci a letra imediatamente. Era a letra do meu avô. A carta dizia que ele havia percebido, ainda quando eu era criança, que minha família confundia dificuldade com incapacidade. Ele também sabia que meu pai havia vendido uma parte da fábrica anos antes e acreditava que Antônio havia perdido quase tudo. Mas não era verdade. Meu avô havia reconstruído silenciosamente seu patrimônio e havia colocado uma condição para a herança. Eu precisava administrar pessoalmente uma parte dos bens durante os primeiros 12 meses. Não poderia entregar o controle a nenhum familiar. Foi então que Marcelo disse, existe mais uma coisa. Ele abriu um envelope menor. Dentro havia uma fotografia antiga. Era meu avô, minha mãe e meu pai diante da fábrica. No verso havia uma data e uma frase escrita à mão. Eles decidiram que Helena era inútil antes de descobrir o que ela era capaz de fazer. Fiquei olhando para aquelas palavras. Pela primeira vez em 25 anos,
Eu não senti vontade de provar nada. Mas quando saí daquele escritório, recebi uma mensagem da minha mãe. Precisamos conversar. Seu irmão descobriu que você esteve em São Paulo. Naquele instante percebi que meu segredo já não era mais meu. Naquela mesma noite fui até a casa da minha mãe. Camila e Rafael já estavam lá. Assim que entrei, percebi que ninguém tinha preparado um jantar. Eles estavam me esperando. Rafael colocou o celular sobre a mesa. Você esteve com um advogado? Eu não respondi. Minha mãe respirou fundo. Helena, seu avô deixou alguma coisa para você? Durante 25 anos eu teria abaixado a cabeça. Naquela noite, não. Sam. Camila levantou imediatamente. O quê? Eu olhei para os três. Uma herança. Rafael riu. Quanto? 18 milhões de dólares. O silêncio que veio depois foi tão completo que consegui ouvir o relógio da cozinha. Minha mãe ficou pálida. Camila foi a primeira a falar. Isso não pode estar certo. Está. Rafael começou a andar pela sala. Você não sabe administrar nenhuma empresa pequena. Vai perder tudo. Era exatamente o que eu esperava ouvir. Mas então tirei a fotografia da bolsa e coloquei sobre a mesa. Meu pai apareceu nela, ao lado do meu avô. Camila pegou a foto. No verso estava a frase que meu avô havia escrito. Ela leu em silêncio. Rafael tentou pegar a fotografia, mas eu a puxei de volta. Meu avô sabia que vocês me chamavam de inútil. Minha mãe começou a chorar. Helena, nós só queríamos proteger você. Eu quase ri. Proteger. Era a mesma palavra que minha família usava para justificar cada decisão tomada sem mim. Então coloquei outro documento sobre a mesa. Era o testamento. A cláusula principal dizia que nenhum membro da família poderia controlar meus bens. Rafael ficou furioso. Isso é absurdo. Eu finalmente respondi. Não. Absurdo foi vocês passarem 25 anos decidindo quem eu era. Minha mãe cobriu o rosto. Camila ficou olhando para o documento. E então ela perguntou. Por que você nunca tentou provar que não era inútil? Eu pensei na pergunta por alguns segundos. Porque eu passei tanto tempo tentando sobreviver à opinião de vocês que esqueci de descobrir a minha própria. Ninguém respondeu. Peguei minha bolsa e fui embora. Na manhã seguinte, Marcelo me ligou. Helena, precisamos conversar. Descobri algo que seu avô deixou fora do testamento. Meu coração acelerou. Algo sobre a herança? Ele respondeu. Não, algo sobre sua família. E naquele momento, percebi que os 18 milhões talvez fossem apenas a parte mais fácil daquela história. Naquela tarde, voltei ao escritório de Marcelo. Ele colocou uma pasta sobre a mesa e ficou alguns segundos em silêncio. Seu avô deixou uma última instrução. Dentro da pasta havia documentos da antiga fábrica em Pouso Alegre. Marcelo explicou que, anos antes de morrer, meu avô havia descoberto que meu pai e meus irmãos estavam tentando vender parte dos imóveis da família sem contar a ele. Antônio impediu a venda e decidiu proteger o patrimônio até que eu estivesse preparada para recebê-lo. Mas havia outra coisa. Ele havia acompanhado minha vida em silêncio. Os recibos do curso de restauração que eu fizera, as notas dos móveis que eu havia vendido, as pequenas transferências que ele fazia para uma conta que eu nunca conheci. Meu avô nunca acreditou que eu fosse inútil. Ele estava esperando que eu acreditasse nisso também. No fim da pasta havia uma carta. Abri. Minha querida Helena. Se você está lendo isto, significa que finalmente chegou a hora de parar de pedir permissão para existir. Parei de ler por alguns segundos. Marcelo ficou em silêncio. Continuei. Não use meu dinheiro para provar que sua família estava errada. Use-o para construir uma vida na qual você nunca mais precise da aprovação deles. Eu chorei. Não pelo dinheiro. Pelo fato de alguém ter me conhecido de verdade quando eu ainda era criança. Algumas semanas depois fiz uma coisa que ninguém da minha família esperava. Comprei a antiga oficina do meu avô. Não para transformá-la em uma empresa gigantesca. Transformei-a em um centro de restauração e treinamento para jovens, que não tinham dinheiro para estudar. Na entrada coloquei uma placa simples. Oficina Antônio Duarte, onde todo talento merece uma chance. Minha mãe apareceu na inauguração. Sozinha, ela ficou diante da placa por alguns minutos. Depois veio até mim. Você fez tudo isso? Fiz. Ela segurou minhas mãos. Eu estava errada. Foi a primeira vez que ouvi aquelas palavras dela. Rafael nunca pediu desculpas. Camila levou mais tempo. Meses depois, ela apareceu na oficina com uma caixa de documentos. Eu quero aprender a te perguntar antes de decidir por você. Eu sorri, não porque finalmente tinha vencido, mas porque, pela primeira vez, ninguém estava tentando definir meu valor. Ainda tenho os 18 milhões. Mas o dinheiro nunca foi a melhor parte da herança. A melhor parte foi descobrir que meu avô estava certo. Eu não precisava provar que não era inútil. Eu precisava parar de acreditar que eles tinham o direito de decidir quem eu era. 25 anos depois, finalmente entendi. Eu nunca fui a inútil da família.
Eu fui apenas a pessoa que eles nunca tiveram coragem de enxergar.